novos desafios, É verdade. novos desafios. Em tudo, até em nós próprios, não é? Ui, Na maneira como vivemos e como nos saúde comportamos em mental. relação aos outros, não é? Até, E nós somos um povo de abraços, somos um oh, é povo verdade, é verdade, caloroso do é Mediterrâneo, verdade, é cheio verdade. de abraços e de Faz beijos. imensa E falta. Não é que. A minha questão é, depois disto tudo, a minha pergunta é: será que nós vamos. Está bem que há muita genética à mistura, mas as pessoas desabituam-se do convívio, desabituam-se daquela interação entre humanos que era tão característico e tão típico dos portugueses. Portanto, alguma coisa seguramente fica a alterar comportamentos, inclusive nas gerações mais novas. a própria confiança. Eu penso que isto vem associar-se a tudo o que são as novas tecnologias e telemóveis e computadores e por aí fora, que já levam a um certo isolamento. Vem associar-se depois o isolamento obrigado. Portanto, as pessoas crescem sem perceber qual é a função, qual é o papel dos afetos na vida das pessoas, não é? Mas pronto, estamos na hora. Professora Carla, permita-me que eu dê as boas-vindas a todos os que se têm junto a nós, aqueles que já cá têm estado, os que se juntam a nós hoje, neste ciclo que tem como finalidade alertar, alertar e pelo menos transmitir conhecimento sobre muitas das preocupações que vamos tendo dia a dia, no sentido de tentarmos fazer alguma coisa pela sustentabilidade do homem no planeta Terra. Uh, Em particular, eu queria agradecer muito especialmente, cumprimentar e agradecer muito especialmente a professora Carla, que nos permitiu ter aqui esta conferência hoje, porque respondeu ao nosso convite. E então, professora Carla, para quem não a conhece, eu diria que é diretora da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa, é professora catedrática de Estatística em Saúde Pública e do Comprehensive Health Research Center. Tem mais de 100 artigos publicados, orientou até ao momento 11 teses de doutoramento e cerca de 50 teses de mestrado, e as suas áreas de interesse académico são a estatística e a epidemiologia, em particular a epidemiologia espaço-temporal em variadas áreas da saúde pública, sendo atualmente, focando-se atualmente em particular na tuberculose, na saúde ambiental e na saúde mental. Professora Carla, mais uma vez, muito obrigada por estar connosco e estamos aqui para a ouvir naquilo que nos tem para dizer nesta sua conferência. Muito obrigada. Então, muito obrigada, doutora Maria Salomé Pais. É uma honra e um prazer para mim estar a colaborar com a Academia de Ciências de Lisboa. Portanto, eu é que agradeço esta oportunidade. A escola procura, neste momento, por acaso estava a dizer, as minhas áreas atuais de investigação, acho que as minhas áreas, as minhas e as da escola, maioritariamente, neste momento, estamos todos virados para a pandemia Covid, viramos completamente, tivemos que parar vários projetos, porque não conseguiam andar no terreno e, como tal, tem que atualizar essa frase eu mesma e dizer, bom, a minha e a da escola neste momento é quase pandemia, 80% da nossa investigação e a não pandemia, as consequências dos não Covid, como nós chamamos, que é outra pandemia per si. Mas obrigadíssima por este convite e vou então partilhar aqui convosco uns slides que preparei. Já vi que tenho autorização para. Como é que está? Está aqui.
Estão a ver um PowerPoint? Estão a ver? Sim. Sim. Sim? Ok. Então, vou começar. Eu só uma questão aqui sobre a escola. A escola está aqui um logotipo no final que tem um 5225, que é um número que este ano, enfim, nós estamos a comemorar na escola, que é 52 anos da Escola Nacional de Saúde Pública, 25 anos na nova. Isto dá-nos um posicionamento. Nós, nos primeiros 27 anos, pertencíamos ao Ministério da Saúde, portanto, éramos a secção de formação e investigação do Ministério da Saúde, e em 94, há 25 anos atrás, finalizámos agora aos 25, passámos para o Ministério da Ciência e Tecnologia, para a Universidade Nova. Portanto, isto faz com que a escola tenha na sua origem o Serviço Nacional de Saúde e o Sistema Nacional de Saúde, que tenha um objetivo e uma missão muito clara para responder aos desafios da saúde das populações, e não o passo clássico da academia, que é começar fechada na academia e depois começar a ver lá fora no que é que se pode ligar ou ser útil. Portanto, a escola tem uma história ao contrário, o que faz com que nós tenhamos, acho eu, um posicionamento um pouco diferente da academia. Estão a ver alguma coisa? Já vi. Está a passar Já vi, já vi o que é que aconteceu. Pronto, então, nós neste momento. Sim, agora está bem. Agora está bem. Então, vou falar aqui, vocês já conhecem este gráfico, portanto, o que eu me propus falar foi um pouco do impacto da pandemia, mas no contexto da sustentabilidade e, portanto, através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E esta é a nossa curva dos casos novos em Portugal, em que nós tivemos ali uma primeira fase, aqui no mês de março, que todos conhecemos, mais elevada, depois tivemos uma curva mais baixa durante os meses de maio, abril, maio, junho, julho, e depois aqui arrancámos em meados de agosto, começámos outra vez a crescer. Esta curva que nós vemos aqui é a curva nacional, mas nós temos que ter ideia que, por exemplo, se nós fizéssemos esta curva só para a zona de Lisboa, era uma curva completamente diferente, em que nós tínhamos uma pequena curvinha mais pequenina, a curva do meio, de maio, junho, julho, é superior, é mais alta em Lisboa do que a primeira curva foi essencialmente com casos do norte, e depois esta curva grande, agora estamos todos igualmente mal, digamos assim. E, portanto, a pandemia e os impactos da pandemia não são coisas constantes, nem no espaço, nem no tempo. E aquela imagem ali da panela a ferver é um bocadinho, e a minha área de análise é sempre o espaço-temporal, mas é um bocadinho o que se passa com a pandemia. Vão subindo e descendo em espaços diferentes, em tempos diferentes. Por vezes há coisas por baixo a borbulharem que nós não estamos a ver, e só quando rebenta é que nós estamos a ver. E, portanto, a pandemia não é um processo nem constante, nem homogéneo, nem em Portugal, e somos um país pequenino, à beira-mar plantado, quanto mais em termos do mundo, não é? O do mundo inteiro, então, é uma panela de pressão e não uma panelinha. E, portanto, há que ter ideia de que isto é algo que tem que estar sempre a ser aferido no espaço e no tempo. E nós também já conhecemos, mais ou menos, que a estrutura dos casos e a estrutura dos casos mais graves, e é outra questão muito importante, portanto, a estrutura dos casos em termos de estruturas etárias, estar aqui na idade ativa jovem, a maior parte deles, e as mortes são os mais velhos e acima dos 70, dos 80, é que têm um risco muito elevado de internamento e UCIs, unidades de cuidados intensivos, ou mesmo de mortes. Portanto, a forma como a doença se distribui não tem a ver com a forma como se distribuem os casos mais graves e mais complexos da doença, e isso tem sido algo difícil, tem consequências diversas, obviamente, e tem sido algo difícil de controlar, não é? Portanto, o que nós queremos no limite é isolar as populações vulneráveis, as populações mais vulneráveis, mas
os mais jovens que têm menos riscos pertencem às cadeias de transmissão do processo todo, e lá por terem menos riscos não significa que tenham risco zero, ninguém obviamente, risco zero de situações mais complexas, é isso que nos leva. Portanto, são, se quiserem aqui, é como se tivéssemos duas doenças, temos uma muito grande, uma transmissão muito grande, sem problemas para a maior parte das pessoas e que conseguem, enfim, ser tratadas em casa ou acompanhadas em casa, sendo que isto também é muito pesado para o serviço de saúde, mas isso é outra conversa, e depois temos outra, numa faixa etária muito específica, esta doença tem realmente uma letalidade muito elevada. Quando vemos as curvas de internamentos, que é a parte a amarelo e a parte a vermelha das unidades de cuidados intensivos, esse tem sido sempre descrito como uma quiserem, dos indicadores que nós temos que controlar, porque no limite é o mais grave, e neste momento, como sabemos, já estamos a atingir o limite pontualmente em alguns hospitais, em alguns serviços, ainda não em termos nacionais, mas neste momento o stress em relação às taxas de ocupação, às camas disponíveis, aos ventiladores, já é muito elevado, e se ainda podemos ir reestruturando serviços de saúde, etc., não podemos, portanto, no fundo, aumentando o número de camas, isso não é um número fixo que existe, não podemos, por exemplo, fazer isso em termos dos profissionais de saúde, que não são um número infinito e limitado, obviamente, e, portanto, temos aqui grandes problemas para gerir em relação à doença. Quando nós vemos aqui as nossas curvas em termos internacionais, nós vemos que Portugal, só estão aqui os mais perto de nós, Portugal, Espanha, França, a Bélgica. Portanto, nós inicialmente a nossa curva também está por 1 milhão de habitantes, portanto, de uma forma geral nós temos nos estado a comportar bem, no sentido comparativo bem era se não tivéssemos nenhum caso, não é? Mas no sentido comparativo com os outros países, portanto tem que se controlado mais ou menos a pandemia. A cor destes risquinhos diz-nos a taxa de casos positivos com o rácio, portanto o número de testes positivos a dividir pelo número de testes efetuados. E existe uma orientação da Organização Mundial de Saúde que diz: se nós tivermos esta taxa de positivos abaixo de 5%, nós estamos em condições de abrir mais, de criar novas, de ir abrindo, criar medidas mais, se quiserem, mais flexíveis. Quando essa taxa não está abaixo dos 5%, então devemos ou fechar ou pelo menos manter as condições, e nós vemos que aí Portugal está aí com o cor de laranja, que é entre 3% e 5%, portanto nós estamos mesmo no borderline da decisão do que é que se há de fazer, e é isso que enfim, que está a ser feito. Nós vemos também em relação aos outros países que estamos ainda numa situação relativamente confortável em termos dos casos por 1 milhão de habitantes, isto é por 1 milhão de habitantes, mas em termos deste positive rate, desta taxa de casos positivos, não estamos assim tão confortáveis. E reforçando a questão das bolhas, se quiserem, da panela a ferver, nós vimos que em 18 há outras métricas que são se nos últimos 15 dias nós tivemos a decrescer ou a crescer o número de casos, e quando nós regressámos à escola a 18 de maio, que começaram a abrir as escolas, nós vemos aqui as cores e vemos aqui a Europa toda azulinha, aqui a Austrália assim já alaranjada, portanto a Austrália a crescer 29% nos últimos 15 dias, isto é nos últimos 14 dias, cresceu 29%, mas aqui na Europa e nos países onde nós usamos como guia, nós estávamos todos a decrescer e Portugal estava, enfim, confortável nesta altura em que começou a abrir. Quando abrimos a 20 de agosto, quando começou o regresso à escola agora deste ano letivo já, vejam que a Europa já estava toda vermelhusca,
Portugal com 6%, portanto, foi o primeiro dia, a 20 de agosto. Este 20 de agosto foi escolhido por duas razões. Primeiro, porque houve muitas escolas na Europa que abriram por esta altura, portanto, é um valor indicativo para a Europa e não especificamente para Portugal, nós abrimos mais tarde, mas também porque foi o primeiro dia em que Portugal ficou com um acréscimo positivo. Portanto, até aí nós vinhamos sempre a decrescer, pouquinho, e aqui começámos a crescer, portanto, a 20 de agosto tínhamos 6%, França com 98%, Espanha 71%, e a Austrália aqui estava numa fase contrária à nossa, ainda a crescer. E quando nós vimos como é que nós estamos hoje em Portugal, nós vemos que hoje estamos com 145%, ou seja, nos últimos 14 dias nós crescemos 145% dos casos, Espanha 28%, França 105%, Itália 279%, Alemanha, portanto estamos outra vez aqui com isto tudo vermelhusco. Isto dá a tal ideia de os desafios que se colocam são diferentes no espaço e no tempo e não há uma verdade ou uma regra ou uma fase que vamos fazer assim que seja constante. Portanto, isto é uma balança sempre em equilíbrio que é preciso ir fazendo. E, portanto, nós temos diversas fases numa pandemia e nestas diversas fases acontecem desafios diferentes, objetivos diferentes, métricas diferentes, políticas diferentes, etc. Uma primeira fase é a identificação, o reconhecimento do problema, declaração de pandemia. Portanto, esta é uma fase que começa com um problema local sempre, mas depois obriga à legislação e à atitude internacional, e nem é bem internacional, porque a palavra internacional pressupõe relações entre países, portanto, nós fazemos até alguma diferenciação entre saúde internacional e saúde global. Saúde internacional é quando nós estamos a comparar entre países, saúde global é quando nós pensamos em políticas para o globo, para a bola, acima dos países e que não funciona numa lógica de acerto entre países, mas sim numa aliança global e até o reforço de estruturas internacionais, ou melhor, estruturas globais para dar resposta a estas áreas. E, portanto, nesta primeira fase de identificação, obviamente começa sempre por um problema local, mas depois tem que haver força, alinhamento de saúde global, e esse é sem dúvida um dos grandes desafios que esta pandemia criou e nos deixa. Vamos ver. Depois entramos numa segunda fase, que é a contenção, a supressão da transmissão e potencial confinamento. Portanto, começamos a tentar parar a pandemia e depois de chegarmos a um limite qualquer que se considere sustentável, começamos com aberturas totais ou parciais. E é nesta segunda e terceira fase que nós podemos andar em ciclos até conseguirmos chegar a um equilíbrio. E esse equilíbrio pode ser sempre ou através da vacina, ou através da imunidade de grupo, ou através de outra. Agora, no caso desta pandemia, é isso que se prevê, pode ser por outra questão qualquer, noutra doença não tão transmissível, mas enfim, e é nesta fase que nós andamos aqui entre segunda e terceira fase, portanto, nós segunda abrimos total ou parcialmente para a terceira fase, houve países que já voltaram, se quiserem, à segunda, portanto já andaram para trás, não conseguiram encontrar o equilíbrio, e vamos andar aqui segunda, terceira, neste sentido, até uma quarta fase, um novo equilíbrio, o futuro a curto, médio e longo prazo, o que é que também em termos de conhecimento vai ficar desta pandemia. E quando nós pensamos em termos dos objetivos sustentáveis que foram de desenvolvimento sustentável que foram definidos para, enfim, para nos ajudarem a sermos objetivos em relação a todos os itens, se assim quiserem, que precisamos para ter uma sociedade sustentável. E quando nós pensamos na área da Covid, há vários esquemas, há muitos debates à volta da pandemia da Covid e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O mais simples, se assim quiserem, que está centrado nesta segunda fase da pandemia, que foi quando fechamos de uma forma um pouco radical,
obviamente, o da pobreza, o objetivo número 1, o não há pobreza, foi dos objetivos que foi mais ameaçado, é e será, porque as desigualdades que foram criadas, a perda de empregos, toda a economia em baixo criou um desequilíbrio brutal que é diferente nas diferentes fases da pandemia, que foi diferente e nós até dizemos que bate duas vezes nos mais desfavorecidos, nos mais pobres, porque não só a transmissão, não só os mais pobres tiveram, pobres, não sei se é a palavra, mas os mais desfavorecidos tiveram menos condições para se precaverem da própria infecção, porque não ficaram em teletrabalho em casa, porque não tinham os seus próprios meios de transporte, porque vivem em casas mais saturadas, etc. Portanto, eles foram os primeiros a serem afetados pela doença e depois veio a crise económica e eles são novamente os mais afetados. Portanto, qualquer crise económica tem um impacto direto no no poverty, no objetivo número 1. No caso de uma doença com esta lógica, se assim quiserem, bate duas vezes, bate primeiro e depois bate na segunda vez. A fome também, e foi muito evidente na primeira fase o problema que as pessoas, o medo até que as pessoas tiveram na distribuição de bens alimentares, etc., dos supermercados, que houve essa toda essa preocupação, esse esforço, enfim, ganhou-se confiança, se assim quiserem, não houve problemas disso, mas realmente implicou algumas fábricas e houve até grandes surtos em fábricas, em matadouros, etc. Por exemplo, na Alemanha houve um muito grande, e em Portugal também chegou a haver, portanto, nestas áreas. O terceiro, que é a saúde e o bem-estar. Há outros esquemas que põem mesmo o terceiro objetivo no centro, onde está a Covid, portanto, há outros, enfim, frameworks que metem mesmo. Mas aqui, por exemplo, se pensarem em duas coisas muito básicas, uma é a saúde mental, e a outra é o acesso aos serviços de saúde. E nós, por exemplo, no nosso barómetro, no projeto que ouvimos e temos a opinião social a funcionar, as pessoas deixaram de aceder aos serviços de saúde por falta de confiança nos serviços de saúde, tinham medo de ser um ponto de contágio, e também os próprios serviços de saúde se recolheram completamente no início, e ainda agora, obviamente, todos sabemos que os serviços de saúde ficaram com muitos problemas em dar as respostas Covid e as respostas não Covid, isso continua a ser um desafio, e portanto a saúde o número 13 é obviamente o centro da pandemia, se assim quiserem, e tem, por exemplo, logo nestas duas áreas, saúde mental e no acesso aos serviços de saúde, um impacto muito forte. O 4, a educação, também naquela fase em que fechou a conversa da telescola e da escola virtualmente, como estamos todos aqui, nós sentados, depende das condições socioeconómicas de cada uma das famílias. Há famílias que têm condições para isso e há famílias que não têm condições para isso. Há famílias cujos pais estão disponíveis para ajudar e há famílias cujos pais não estão. Portanto, novamente criou uma desigualdade brutal e daí haver qual é que é o problema das escolas? Não estou a dizer-vos nada de novo, mas o problema das escolas, é um problema económico, os pais ficam em casa com as crianças, portanto não podem ir trabalhar, isso é um problema económico, mas dois, também é um problema de educação, de saúde mental, de igualdade entre as crianças. E, portanto, esta qualidade da educação não pode ser garantida no sistema. O 5, que é a igualdade de géneros, foram identificados ainda mais um maior impacto nas mulheres, se assim quiserem, porque também foram mais elas que ficaram com os filhos, porque normalmente já têm um maior peso familiar e, portanto, aumentou esse maior peso, normalmente têm condições de trabalho menos seguras e, portanto, também foram mais afetadas por isso.
e, portanto, a Covid ainda veio desequilibrar mais esse barco. O oitavo, o teletrabalho foi um desafio, como sabemos, portanto, as companhias a fecharem, os negócios pequenos a serem fechados, o desemprego a aumentar, e não só isso, as próprias condições de trabalho, mesmo para quem ficou em teletrabalho, não são as condições que nós temos em casa. Não temos condições, as nossas cadeiras de cozinha não são boas cadeiras de escritório, se assim quiserem, os próprios computadores, os próprios portáteis não são bons computadores para as pessoas trabalharem diariamente, a ergonomia é uma questão importante, fora as outras questões todas também de saúde mental. Portanto, aqui o 10, aqui temos muito impacto. O 10 quer reduzir as iniquidades. Bom, isto bate com o que já falamos, que é a igualdade de género, educação, o trabalho. Portanto, o 10, todos estes objetivos, enfim, reduzem de uma forma ou de outra para aumentar, ou contribuem para aumentar as desigualdades. O 16, que é o da paz, justiça, também há muitas questões entre até os diversos países que não estão, e até as discriminações que houve, e há e continuará a haver em relação à Covid, também ainda foram mais, ainda ficaram mais patentes, se assim quiserem, e houve e há, e até há algumas medidas que nem sequer são impostas, precisamente porque se tem medo que causem discriminações. E, portanto, existe aqui também foi afetada esta área. Mas este é um esquema, há outras áreas, e até estávamos a falar antes de começarmos, todos os outros objetivos, e se me permitem, eu vou só aqui, outra forma de ver isto, são mais ou menos os mesmos objetivos, mas ainda são mais objetivos aqui identificados. E, por exemplo, o ambiente que estávamos a falar, o ambiente inicialmente nós pensamos, bom, se calhar o ambiente é um dos que ganha, um dos que poderia ganhar mais, porque realmente houve menos poluição, houve menos transportes, houve menos uma data de coisas, mas não só as questões das máscaras e de todo o trabalho, toda a consciência ambiental que foi feita para coisas recicláveis, coisas que não sejam usar e deitar fora, e que com a Covid e com o risco de transmissão voltou-se a atenuar algumas dessas questões, e as máscaras, por exemplo, têm sido muito debatidas sobre o impacto disso, como também toda a consciência ambiental que estava e está a ser construída há várias décadas, de alguma forma foi para segundo plano. Nós tínhamos um problema que era o 2050 e qual é que era o turn point, etc., que ainda poderíamos salvar o mundo. Mas daqui a 10 anos, a 20 anos, e estávamos com este problema, e será que já não podíamos voltar atrás? A Covid foi um problema que se impôs tão rapidamente, não é? Em 3 meses fechou o mundo, se assim quiserem, que pôs todos os outros problemas em segundo plano. E, portanto, mesmo na área do ambiente, existem, se quiserem, um passo atrás em relação às prioridades que estavam assim definidas. Portanto, até o ambiente que teve características, parecia que tinha as características mais positivas, e pensou, bom, por aqui estamos a ganhar qualquer coisa, existe a componente da consciência ambiental, é uma componente aqui muito afetada. E, portanto, o que eu vos queria aqui dizer é que em todas estas fases existem focos diferentes, portanto, aqui mais as necessidades públicas internacionais ou globais, naquela noção de que precisamos de coisas acima dos países, não é internacional. Nas reaberturas faseadas houve uma fecho e aberturas faseadas, houve uma data de normas que afetavam de forma diferente, por exemplo, as escolas, mas, por exemplo, a saúde mental, se as crianças devem ou não ter máscaras na cara,
todas as questões de equidades e desigualdades foram postas em torno de todos os objetivos e basicamente o que nós o que temos em termos de respostas necessárias nas diferentes fases, nos diferentes tempos de perfis ou patamares epidemiológicos de referência. Por exemplo, na Nova Zelândia eles fizeram uns quadros muito bem definidos, uns quadros de referências muito bem definidos quando acontece esta situação, número de casos superior a não sei quantos por 100 mil, mais número de mortes, mais, portanto, multi-indicadores, o que é que aconteceria, quais é que eram as políticas e quais é que eram os impactos, e aí também, por vezes, enquadravam nos objetivos de desenvolvimento sustentável. O nível global nacional, portanto, se quiserem o objetivo, esta saúde pública global nas parcerias, o objetivo sustentável 17, que nem foi, há bocadinho falei da paz e justiça, mas o 17, que é as parcerias e que no fundo é o objetivo que liga todos os objetivos, é a base logo do primeiro, é a declaração de pandemia, é a primeira fase, sem isso não há mais nada. Temos a promoção e proteção da saúde dos grupos populacionais específicos, físico, mental, crianças, escolas, envelhecimentos, não Covid, portanto temos aqui o número 3, mas com todos os outros objetivos sustentáveis que se relacionam com o número 3, com os determinantes sociais da desigualdade, da pobreza, do desemprego. As comunidades inteligentes, que é isso que nós procuramos, tal como a consciência ambiental, haver uma consciência de saúde pública. Esse era o desafio que a saúde pública gostava de fazer, era que todos nós no ambiente foi criada, conseguiu-se criar neste lindo país onde vivemos, desenvolvido, etc., que já sabemos que temos, que vivemos num país com condições muito específicas, mas em que os miúdos perceberam que se deitarem fora ou reciclarem a garrafa de plástico deles, isso não tem impacto, mas isso pertence a um objetivo comum e eles compraram essa guerra, chamemos-lhe assim, essa postura. É isso que nós precisamos de fazer na saúde pública e no caso da Covid é muito específico, quer dizer, a minha garrafa, eu usar ou não máscara, não tem nenhum impacto direto em mim, provavelmente, mas contribuo para um mundo melhor. E essa consciência de saúde pública, à semelhança da consciência ambiental, é o grande desafio que fica e que inclui, obviamente, não é separado nem independente da saúde ambiental. A organização do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema Nacional de Saúde, enfim, é preciso um novo equilíbrio total, é preciso trabalho em rede, flexibilidade, telemedicina, pode ser que fiquem coisas muito úteis para o futuro em termos de resposta do Serviço Nacional de Saúde e a saúde pública, políticas e orçamentos de bem-estar, portanto, tudo no mesmo, tudo junto, em conjunto com a sociedade, com a academia. O turismo, por exemplo, foi um fator, por exemplo, nós estamos a fazer alguns estudos com o turismo de Portugal, porque é uma área que tem um impacto brutal, não só económico, de outras áreas que se mostrou muito relevante e com muito peso nesta pandemia e que não era especialmente esperado quando começámos a pensar na pandemia. Tem uma referência de um artigo publicado na Ata Médica Portuguesa com algumas questões, não sobre os objetivos sustentáveis, mas sobre estas respostas e estas políticas necessárias para a Covid, que depois se ligam, obviamente, aos objetivos sustentáveis. Para, se quiserem ler, é um artigo que considero interessante. E deixo-vos, se calhar, com este esquema, temos o 3 no meio, a relação do 3 com todos os objetivos sustentáveis, que não, mas enfim, o quadro mais complexo do impacto da Covid nos ODS. E estou disponível para o que entenderem, obviamente, necessário. Espero que vos tenha deixado pelo menos curiosos. Professora Clara, por esta, como diria, por esta explicação tão objetiva e que nos coloca, tem piada que de facto eu tenho tido uma preocupação muito grande com todos estes objetivos do milénio, até porque temos
algumas iniciativas na academia que nos colocam em parceria com outros países importantes, não só os da lusofonia, mas outros países cooperantes para o desenvolvimento, para os objetivos do milénio. Mas de facto nunca tinha pensado neste impacto tão grande, mas é que em quase todos os objetivos do milénio o impacto da Covid. Mas antes disso, eu não quero monopolizar, mas queria pôr duas questões à professora, que é o seguinte: num dos primeiros diapositivos que nos apresentou, eu fiquei com a ideia de que nós aumentamos uma percentagem brutal de casos em Portugal agora nesta segunda vaga. Comparativamente com a Espanha, a percentagem portuguesa foi muito superior. E quando eu vi, pensei logo assim, mas então as medidas que estão a ser adotadas em Portugal é no outro a seguir, salvo erro, no outro diapositivo a seguir. Não, também não Este? é esse. Não, é o outro a seguir. Ah, Este? não, a seguir é este. Onde tem também a Bélgica, a Itália, as percentagens de aumento da Bélgica, da Itália, Sim. Portugal e Espanha. É aqui. Ora bom, Portugal primeiro tinha 6%, mas depois aumentou drasticamente, não foi? Ah, Mais Este, do que a Espanha. este gráfico aqui, Não é este, é o outro a seguir. este. E o que me leva precisamente a perguntar. Este eh, é o mesmo, só que desculpem, este é o mesmo, Percentagem tem de novos casos, datas mas há diferentes. um outro, há um outro a seguir aí, é só a percentagem de novos casos. Peço desculpa de estar a demorar. Ah, não. Eu não sei qual temos estes que são iguais. É que me estava a aparecer Temos as medidas diga. tomadas em Espanha. Aparentemente têm uma abrangência e uma extensão muito maior do que as tomadas em Portugal, ou não? Atualmente, Sim. atualmente sim. Atualmente sim, atualmente eles já, se quiser, já voltaram à Têm fase 2 de uma confinamentos, não é? forma como nós ainda não voltamos. Pois, mas isso prende-se, obviamente, depois com todos os aspectos económicos, não é? Porque novos confinamentos, porventura, muito poucas economias conseguirão ultrapassar esses novos confinamentos, independentemente das consequências, das mortes e de tudo aquilo que acontece pessoalmente, mas os países entram em colapso, não? Os a economia Se dos tiver que haver países entra em novos colapso. confinamentos. Espanha tem feito algo que faz confinamentos locais, certo? Locais, que pode ser Barcelona, pode ser Catalunha, pode ser. Tem feito. A Espanha é um bocadinho maior que nós e, portanto, eles têm apostado e eles têm as regiões, eles são mais independentes nas suas regiões, na sua forma organizativa do Exato, que nós exato. somos, certo? E, Pois, portanto, Espanha tem adotado por medidas mais locais. Nós andamos aqui numa tentativa de equilíbrio, dada a nossa dimensão, e só muito localmente, agora apareceram aqueles 3 concelhos com restrição total, agora durante. sim. Mas é uma coisa muito evitada, é uma coisa que em Portugal não correu bem. No primeiro confinamento que houve no Norte, não correu bem, foi muito estigmatizado. E, portanto, dada a dimensão, tem sido abordado, isso é política, não é a escola, nem são os nossos estudos, mas tem-se evitado políticas que possam provocar a estigmatização. Isso leva à tentativa da balança entre os casos, nós ainda não tivemos os serviços ultrapassados de uma forma global, certo? De uma forma global, nós não tivemos cenários como em Espanha houve, por exemplo, de uma forma, não quer dizer que não hajam hospitais que localmente estejam ou já tenham tido problemas ou que estejam com problemas, mas num esquema de rede, pensar hospitais em rede, que é isso que tem que ser pensado, de uma forma global, nós ainda nunca chegámos ao extremo, se assim quiserem.
Neste momento há menos espaço para fazer um confinamento total para a própria população e tudo, não é? Portanto, Pois, as pessoas não estão tão receptivas as a fazer consequências. um confinamento global. Exato, portanto, mesmo as consequências na saúde e por aí fora, não é? De maneira que agora, de facto, quando nós vemos que nós temos toda esta informação, ah, a informação que acredito é a informação verdadeira, nós e os outros países europeus e os países no mundo. A minha pergunta é: o que é que esta pandemia significa para os países desfavorecidos, para aqueles a favor dos quais, sobretudo, se impunham medidas como estas dos Objetivos do Milénio. Eu às vezes pergunto, mas como é que será? Terá uma incidência muito grande? A informação não existe e estes pobres, se porventura, não sei o que é que se passa com eles. E é uma coisa que me faz muita, muita confusão. Eu vejo às vezes em reportagem, outra coisa qualquer, que têm máscaras, que têm isto. Agora, o que é que se passa para lá da máscara? O que é que se passa com estes países? Porque são estes aqueles que são, penso eu, em termos de pessoa humana, de uma vulnerabilidade extraordinária, não é? Nesses países, bem, primeiro esta doença tem um grande desafio que é o diagnóstico, não é? Sendo a maior parte das pessoas assintomáticas, se não houver diagnóstico, enfim, não há casos quase, não é? Portanto, é muito assintomática e, portanto, só quando a bolha explode é que aquilo se vê o que é que estava ali por baixo. A outra questão é que as pessoas que têm consequências graves desta doença são pessoas mais envelhecidas, certo? E isso, e até com, muitas vezes com comorbilidades, com doenças que são doenças clássicas dos países desenvolvidos e não tão tantas doenças clássicas dos países não desenvolvidos. O que significa que as populações, nesses países mais desfavorecidos, a percentagem da população envelhecida e a percentagem da população com comorbilidades, não é tão elevada quanto os países desenvolvidos. Sim, sim, Não, sim. não se vê a doença, nem se conhece o impacto. Claro que estão sempre a perder, não é? Nunca ficam a ganhar, mas não há diagnóstico e também não há tanta população envelhecida. Portanto, isto passa O impacto, ao pé de quem morre por malária, quem morre por, não sei, isto continua a passar despercebido nesses países. sim, 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 sim. Pois, portanto, o impacto que tem nesses países, nessas populações, não tem nada a ver com o impacto que tem. É o mesmo que uma doença numa espécie vegetal toda muito melhorada, que quando aparece vai tudo em frente, não é? Enquanto que ali há uma diversidade humana e uma capacidade de adaptação e até de sobrevivência quase muitíssimo maior. Obrigada, Por falta de de diagnóstico facto, também. faz todo o sentido, não é? Faz todo o sentido. Obrigada, professor. Eu não quero monopolizar, seguramente haverá quem queira partilhar também com a professora algumas questões. Se quiserem, ou levantam o braço ou escrevem aqui no tradução portuguesa no bate-papo. Se alguém tem alguma questão, não sei se têm os microfones ligados, se calhar não tem o som desativado, não faço ideia. Estão a ouvir? Não se ouve nada, estão todos com o microfone desligado. Sim. Estão a ouvir. Estão a ouvir. Estão a ouvir? Está? Eu não estou a ouvir nada. Sim. Não sei se há alguma questão que queiram colocar à professora. Não, foi de tal maneira esclarecedora, professora, que realmente Não, não tem.
Sim, 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 sim. Sem dúvida que foi. Mas já agora, se me permite, e se tem mais uns minutinhos, eu perguntava, o que é que podemos pensar? Pá, uma pergunta completamente fora de sentido, com certeza. Nós estamos a ver cada dia aumentar, cada vez mais o número de casos. Não temos esperança nenhuma em vacinas tão rapidamente quanto isso. Ah, a chamada, como é que é? A imunidade populacional também aparentemente continua muito baixa, não é? Porque há muito pouca, uma percentagem muito pequena de pessoas que têm imunidade. E então, há bocadinho, falava nas consequências também para aqueles que têm nas nossas, nos nossos países e nos nossos continentes. Hum, isto vai trazer muitos problemas, seguramente de saúde mental, e não só de saúde mental, mas também de posicionamento da, no caso concreto dos portugueses, na sociedade em que vivem. É expectável ou, ou tudo voltará à normalidade quando se abrir a porta, se disser já não há perigo. E outra coisa é quando é que se sabe que não há perigo, porque há uma terceira vaga, uma quarta vaga, uma quinta vaga, até haver vacina, não é? E nunca sabemos o que é que está atrás da porta para o dia seguinte, não é? Portanto, Certo, isto vão ser meses de todos nós vamos aprendendo sempre, não é? E as publicações e o esforço de investigação em termos mundiais nesta pandemia e sobre o corona, nunca foi visto. E isso aqui a academia de uma forma muito lata, se me permitem, mudou também o seu posicionamento, porque nós, na academia, nas universidades, estamos habituados a montar um projeto, submetemos 3 meses, mais 6 meses para aprovação, 3 anos para desenvolver, mais de um artigo ZEC, passado não sei o quê. Portanto, e este era e vai continuar a ser o nosso ritmo, mas, no entanto, houve aqui uma ultrapassagem do tipo, estamos todos aflitos, não há conhecimento, mas é preciso mudar a forma de investigar, e isso tem, a academia, foi requerida ajuda à academia, isto em termos mundiais, e a academia respondeu, também em termos mundiais, e isso, isto para lhe dizer que o conhecimento que temos hoje não é igual ao conhecimento que temos daqui a um mês, e a história das máscaras, a dança das máscaras tem sido algo estranho mundialmente, mas é a adaptação ao conhecimento, não há certezas de coisa nenhuma, mas durante 6 meses, eu estou a dizer 6 meses, vamos andar nesta dança que eu chamo entre a segunda e a terceira fase, abre um pouco, fecha um pouco, abre um pouco, fecha um pouco, todos nós vamos aprendendo novos comportamentos e vamos aprendendo até onde nós conseguimos ceder enquanto pessoas, enquanto instituições, enquanto comunidades, enquanto país, até onde nós conseguimos ceder. Há uma pergunta que os economistas fazem nos estudos deles que eu acho piada, que é uma quanto é que estaria disposto a pagar para deixar de haver diabetes no mundo? É uma pergunta que os economistas fazem. E esse o equilíbrio que nós, quanto é que nós, como sociedade, estamos dispostos a pagar para este equilíbrio economia-saúde pública, chamemos-lhe assim, saúde mental, que é outro problema. A saúde mental sofreu um bocadinho o mesmo problema que o ambiente. A saúde mental já estava identificada como muito problemática, já estava a haver uma data de... acabou. E, pelo menos até quem mantém o emprego e está em teletrabalho, existem muitos distúrbios neste momento, existem muitos distúrbios um, em termos de saúde mental, portanto é neste equilíbrio que nós vamos andar, e eu não sei a solução, acho que ninguém sabe a solução, vai ser aqui um compromisso
que nós todos e os países os países vão encontrar. E os não Covid, eu estou a ver aqui um comentário aos não Covid, é verdade que esse equilíbrio, essa pandemia não Covid, é outro problema que inicialmente foi aceito por todos, de que vamos deixar de ir ao médico, não há problema nenhum, aquilo é pós-Covid e nós não queremos lá ir. E neste momento da pandemia não Covid é grave, é tão grave, já não é aceitável e, portanto, é outra força que se encontra em equilíbrio. Neste momento é o grande desafio, neste momento eu acho que se algo de grave acontecer é mais, não é de grave, é de inesperado, é mais nos não Covid. Está uma outra pergunta, professora, sobre. Vimos notícias que sustentam que o confinamento foi bom para a sustentabilidade ambiental do planeta. Já explicou que não. Sim, Não- e é verdade isso, mas era aquela outra perspectiva que eu disse há pouco. É verdade que em termos de indicadores de ambiente objetivos, ou seja, em termos de qualidade do ar, em termos de gasóleo, em termos desse tipo de indicadores, é verdade que o planeta respirou um bocadinho melhor, os aviões, etc. Quem identifica algo é no sentido que eu estava a dizer há pouco, mas a consciência ambiental, a prioridade ambiental, o risco de que vamos morrer daqui a 20 anos porque não estamos a tratar do nosso ambiente, é que ficou em segundo plano. Porque a máscara passou a ser, por exemplo, obrigatória não é no sentido de obrigatória, mas aquelas de usar e deitar fora. Houve uma data de coisas que foram incentivadas a não usar os materiais mais do que uma vez, porque podia ser contagioso, podia ser uma forma de. E, portanto, houve um andar para trás em algumas questões de consciência ambiental. Claro que, em termos de indicadores objetivos de medição do que for, o planeta ganhou aqui um bocadinho de ar fresco, mas em termos da consciência ambiental andou um bocadinho para trás. Não significa que não possa recuperar o que andou para trás e com mais folga, etc. Mas deixou de ser a prioridade. Nós podemos morrer daqui a 20 anos por problemas ambientais, mas podemos morrer daqui a 6 meses porque não temos serviços de saúde a funcionar. E nesse aspecto. Mas já estamos, pelo menos pelo que se tem ouvido, está a morrer muito mais gente do que morria antes, com Certo? doenças que não têm nada a ver com o Covid, Covid, não é? Precisamente exatamente. pelo não tratamento. Mas já agora, e eu calmo já, professora, me peço desculpa de ser tão. Porque eu acho que estes assuntos nós ficávamos aqui um dia a Sim. conversar e a questionar e a perguntar para a frente e para trás. Ainda a propósito, agora quando falava nas máscaras, a minha pergunta é o seguinte: aparentemente, ou pelo menos pelos estudos que são feitos, a máscara minimiza os problemas de contágio, não é? Sendo o homem e as pessoas teoricamente sempre seres pensantes e que devem pensar corretamente, a minha pergunta é: como é que se pode compreender que haja manifestações massivas de pessoas contra o uso da máscara? É uma loucura coletiva, é uma não aceitação enfim, dos conselhos para minimizar o contágio. Eu não consigo, a palavra que não consigo perceber como é que perante uma ameaça como esta pandemia se tem atitudes destas, aparentemente, porque por ser do contra, ou porque duvidam da informação que têm, ou porque desconhecem e não se lhe dá a conhecer enfim, de maneira que possam apreender os, as vantagens de se proteger e protegendo-se protege os outros. Isto faz muita confusão, parece-me quase irracional.
mas se calhar tem alguma lógica ou tem alguma razão de ser. As máscaras estão provadas que nos protegem, protegem aos outros há muitas décadas. Os cirurgiões usam máscaras para não Exato, infectar quem exato. está na China, usavam máscara para se protegerem eles próprios, por causa, por exemplo, dos níveis da poluição, etc. Nós não estamos habituados a usar máscaras nos contextos onde usamos. Os contextos onde está provado que as máscaras funcionam são os tais que nós dizemos os 3Cs, não é? Que é ambientes fechados, ambientes com muita gente, closed, e com contactos próximos. Há um 3C. Depois, então e na via pública, vamos usar ou não vamos usar? Bom, se estivermos a 2 metros de um lado, se a pessoa que vai a correr passa por nós a correr e respira para cima de nós, obviamente ao ar livre, no sentido mais abrangente, ao ar livre, estamos todos a quilómetros de distância uns dos outros, se calhar não faz sentido com o que se conhece hoje. O problema da comunicação é, são os tons de cinzento. Nós, quando temos filhos, não é? E dizemos sim ou não, e somos taxativos no sim ou não, e podemos explicar porquê o sim ou não, e devemos explicar o porquê o sim ou não, mas quando entramos nos tons de cinzento, sim, se, mas, não sei o quê, se, por vezes, em termos globais, as regras da comunicação dizem simplifique. É simplificar. Nós devemos ter um conjunto de 3 ou 4 regras, 3 ou 4 orientações, e não devemos ter um conjunto de coisas cheias de sim, mas talvez com N opções, porque isso já ninguém consegue, já entramos, e às vezes na simplificação podem-se chegar a áreas onde pensamos, certo, mas mesmo na rua, realmente, no meio da praia, a 10 metros uns dos outros, nós precisamos. E aí começam enfim, alguns extremismos, na minha opinião, no sentido de que eu acho que se há evidência, o problema é grave. O problema não, eu considero que a pandemia é realmente um problema muito grave, com muitos impactos na economia, na saúde, na saúde mental, nos internamentos, nos UCIs, nas mortes. Portanto, eu considero que é um problema muito grave. É um problema, e portanto, se a máscara possibilita alguma minimização, mantendo a economia a funcionar, eu acho que, na minha opinião, que devemos usar o estritamente depois lá na regra para a direita e para a esquerda. Por vezes tem que haver uma simplificação das orientações. E isso faz parte da comunicação geral, de não ser complexo, não abrirmos demais à exceção, porque senão ninguém entende, e o ser o menos tons de cinzentos possíveis. E há algumas situações que uma pessoa pode pensar, mas há evidência na ciência para isto? Se calhar não, mas a diferença já é tão pouca de outra pequena situação, e a bem da simplificação, e a bem de ser o mais transversal possível. Portanto, eu não compreendo esses movimentos, mas enfim, principalmente porque isto tem realmente um impacto económico que leva a problemas de saúde mental. Nós estamos a falar de saúde mental, de estarmos deprimidos sem ver a família e os amigos, mas há a saúde mental de não ter sopa na mesa, que é um bocadinho mais grave, e também são problemas de saúde Mas, mental. E, portanto, o impacto é brutal, e portanto, para mim, enfim, não compreendo, porque acho que o custo-benefício em termos globais, e não é de mim pessoalmente, e percebo a necessidade de simplificação de regras, percebo que isto não pode ser, não sei se vocês conhecem planos de contingência Covid das vossas empresas ou dos sítios onde trabalham, aquilo é preciso ter muita, muito tempo para não é? Portanto, as coisas têm que ser o mais simples possíveis para serem efetivas. Professora, tem mais uma questão, não sei se consegue ver aí no seu computador, de uma senhora Marina Sandecaeiro. Há as embalagens. Pois era isto que estávamos a falar, de exatamente
Em relação aos alimentos higienizados dos supermercados, estávamos a caminhar para reduzir o plástico e passámos aos reutilizáveis e recuámos nesse percurso. É verdade, era isso que penso que já falámos um pouco. Em relação às escolas e as escolas per si, toda a evidência que há do que está a ser feito nas escolas, é que as escolas per si não são ambientes de contágio. As escolas per si são, lá dentro é tudo relativamente controlado. Há escolas que não têm condições, obviamente, para cumprir todas as regras de uma forma, mas as escolas são relativamente controladas, toda a gente tem máscara, higienizado, etc. Relativamente controlado. Fora das escolas, o ambiente não é controlado. E, ao nós termos as escolas abertas, os miúdos têm que se deslocar para as escolas e, portanto, mesmo que nós controlamos-os lá dentro, aspas, mas cá fora não controlamos nada. E, portanto, eles vão para o café, vão apanhar o autocarro, vão não sei o quê e não cumprem as regras. Portanto, as escolas sozinhas não conseguem resolver o problema. Isto implica, e houve até uma simulação que dizia que as escolas podem abrir se nós conseguirmos controlar os nossos comportamentos cá fora. Se nós não controlarmos os comportamentos cá fora, independentemente das escolas abrirem ou não abrirem, nós não conseguimos controlar a pandemia. Portanto, e o que é que nós temos neste momento? Nós neste momento temos 60% a 70% das vias de transmissão identificadas, não significa que estejam todas corretamente identificadas, são no contexto social familiar, ou seja, são no contexto não até laboral, porque mesmo nos empregos as coisas estão mais ou menos controladas. Os primeiros casos que houve foi, por exemplo, no horário de almoço. Quem foi contagiado não foram os colegas que trabalhavam com as pessoas no escritório, mas sim os colegas com quem almoçavam. Porque aí sim tira-se a máscara e está-se mais de um quarto de hora a falar no ambiente fechado. As festas, obviamente, falar, cantar em voz alta, é também uma altura em que nós expiramos muito ar. E, portanto, as escolas per si não são um problema. O que as escolas significam, que anda toda a gente na rua, são um problema. Fechar as escolas tem um impacto económico, os pais ficam a tomar conta dos miúdos em casa, esse é o primeiro impacto, e o segundo é no próximo desenvolvimento sociocomportamental dos miúdos e a igualdade ou as desigualdades, evitar as desigualdades na escola, não é? Portanto, e criamos ainda um fosso maior entre os meninos que têm possibilidades de estar em telescola em casa e com pais que acompanham esses processos de ensino ou que não têm essas possibilidades. Portanto, para mim, as escolas também, enquanto puderem funcionar, eu acho que o custo-benefício das escolas é funcionar ao máximo, tentando-se controlar as relações todas, extra-escola, extra-trabalho. Eu acho que o passo que nós temos todos que fazer é definirmos a nossa bolha social, chamemos-lhe assim, o mais curto possível. Do fundo, quais são as pessoas que nós não deixamos de estar, com quem coabitamos, obviamente, e pode ser mais uma pessoa, mas todos nós termos a bolha o mais pequeno possível. Bolha no sentido de contágios, onde nós sabemos que não estamos a tomar as devidas precauções, como, por exemplo, em casa, que não usamos máscaras em casa. Mas é nesse sentido, não é as escolas. As escolas per si não são o problema. O que as escolas representam são um dos problemas. Doutora, eu não quero abusar, estamos quase nas 7 horas, mas havia ainda mais um pedido, não sei se é desta senhora que queria Da agora. China, da Cláudia. Pois, a China tem sido algo, e tem havido, até penso que foi a própria doutora Maria Salomé que fez esse comentário. Nós assumimos nestas comparações internacionais, tal como com os países pouco desenvolvidos, que a capacidade de diagnóstico é a mesma e a transparência na informação é a mesma. Eu não tenho, a China de vez em quando surgem assim umas coisas e depois abafa completamente, depois surgem umas coisas e depois abafa completamente.
não há nenhuma informação oficial ou evidência que eu saiba de coisas escondidas, mas tem a ver com a transparência da informação e que tem que ser assumida na comparação entre países. Entramos na tal história da saúde global, não é? De acima dos países, haver quase organizações, uma NATO para a saúde, organizações acima dos países e não entre países. Há alguns países que têm comportamentos muito estranhos. Normalmente não são esses os países que nós usamos para comparar. Nós usamos até, nós dizemos que temos a sorte, aspas, da Itália e da França e da Espanha estarem sempre à nossa frente. Nós vamos vendo o filme, o que lhes está a acontecer a eles e conseguimos ver o nosso filme, e eles culturalmente são parecidos connosco, não o caso da China. Em termos de sistemas de saúde também são parecidos connosco e, portanto, são os nossos países de referência. Saúde acima da economia, a economia e a saúde andam de braço dado. Não há saúde sem economia e não há economia sem saúde. Portanto, há aí um equilíbrio. Não pode ser. Ao princípio foi saúde, foi o pânico, foi tudo para casa, foi saúde acima da economia. Neste momento, a resposta tem que ser um equilíbrio entre as duas áreas, porque elas são tão interdependentes, e se pensarmos outra vez nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, elas são tão interdependentes que nenhuma delas fica a ganhar sem a outra, é impossível. Professora, muito obrigada mais uma vez Obrigada, por eu. esta tão Obrigada. clara, tão elucidante conferência que nos trouxe e a discussão que lhe, digamos assim, com que a sobrecarregamos, até podemos dizer, e ainda bem que podemos tê-la e podemos ficar mais esclarecidos e, porventura, contribuir até para o esclarecimento de outros que não puderam estar aqui hoje connosco. Mais uma vez, muito obrigada, professora, por estar connosco e espero que tenhamos a oportunidade de estar de novo numa próxima oportunidade, numa próxima ocasião. Muito obrigada, boa tarde a todos e até à próxima. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, obrigado. Boa tarde. Vou sair.